Seja bem-vindo à rede de segurança colaborativa CoSecurity. A CoSecurity chegou no seu bairro trazendo o conceito de colaboração e participação coletiva na segurança da região. A partir de agora, você e a sua vizinhança estão unindo forças para abraçar um projeto unificado e estratégico. O conceito segurança colaborativa é muito mais do que monitorar as ruas com câmeras. É, na verdade, uma mudança cultural que une moradores, comerciantes e empresas com o objetivo de construir uma ampla rede de proteção para inibir que criminosos ajam nessa área. Com dezenas de câmeras monitorando ruas e calçadas, vamos construir uma verdadeira muralha virtual de proteção que irá afugentar a criminalidade para longe. Nossa central entra em contato com o poder público sempre que é demandada em uma ocorrência. E a polícia contará com as nossas imagens, captadas de vários ângulos e pontos estratégicos para auxiliar nas investigações e no combate ao crime. Nossos produtos estão disponíveis em 3 versões: Vision Tower, Wall Tower e Compacto. Todos eles trazem uma comunicação visual padronizada e ostensiva que mostra que nessa área existe uma rede de segurança profissional e organizada entre vizinhos. Munidos de QR Code, qualquer pessoa pode acessar nossa central e reportar um incidente. Assim que alertada, nossa equipe acessa as câmeras e inicia seu trabalho de auxiliar a polícia na identificação e até na detenção dos transgressores, levando as investigações para um novo patamar. Nossas câmeras são de última geração e alta definição. Com o tempo, serão capazes de reconhecer comportamentos estranhos com o uso da inteligência artificial e até detectar possíveis infrações de forma automática. Esse é o futuro que estamos construindo hoje. Na medida que novas tecnologias surgirem, poderemos ativá-las em nossa rede de proteção e você já faz parte disso imediatamente. O aplicativo CoSecurity completa o fácil acesso às imagens ao vivo e armazenadas em nuvem, mas somente por pessoas autorizadas. Seja parte da solução. Envie esse vídeo para vizinhos, amigos e comerciantes. Quanto mais pessoas abraçarem essa ideia, maior será a rede de proteção da nossa região. Queremos que as pessoas voltem a andar livremente e esse esforço pode ser de todos nós. CoSecurity, as ruas de volta para você. Saudações, amigos do canal da Escola Superior de Segurança. Com oferecimento da Startup CoSecurity, apresentamos o 63º programa da série CoSecurity Segurança Colaborativa. Nosso objetivo é debater ideias e trocar experiências e cases de sucesso na jornada de colaboração e exercício da cidadania em prol da segurança e do bem comum. É segurança colaborativa na veia. Nosso tema de hoje: o lado obscuro das tecnologias emergentes, a IA e a IoT, para quem não sabe, inteligência artificial ou internet das coisas. Aprenda como se proteger. E hoje o bicho vai pegar, porque a gente tem aqui um dos maiores especialistas no assunto. CoSecurity, as ruas de volta para você! Participam dessa edição o Eric Melo, Security Awareness and Privacy Manager da Genetec, com 26 anos de experiência em tecnologia da informação, atua na área de segurança há mais de 20 anos e possui formação em processamento de dados. Também tem extensão em Compliance Digital pela PUC de São Paulo, Pontifícia Universidade Católica, e é DPO, Data Protection Officer, certificado pela NXIN. Atualmente, é responsável pelas áreas de privacidade e proteção de dados pessoais e cybersecurity da Genetec para a região da América Latina e Caribe. Também conosco, Marcel Bussolin Marques, gerente de relacionamentos da startup CoSecurity, economista pela Universidade Mackenzie, foi um dos responsáveis pela implantação do programa City Câmeras na cidade de São Paulo, quando trabalhou na Secretaria Municipal de Segurança. E ele vai contar como é que a CoSecurity está vendo os crimes cibernéticos acontecerem na cidade de São Paulo. Nossas câmeras estão pegando flagrantes impressionantes. E Rodrigo Queiroz, consultor da CoSecurity, vai dar para você a dica de como você participa desse grande programa de segurança colaborativa. Então vamos lá, sem mais delongas, que o programa promete. Você pode fazer perguntas pelo nosso chat, diretamente no nosso canal. Inscreva-se no canal, lembre-se sempre, deixa aquele like bacana. O like sempre ajuda a aumentar o impulsionamento e hoje o programa é
tema importantíssimo, tema essencial. Afinal, quem não tem hoje um telefone celular? A vida das pessoas está no telefone celular. E a gente está tendo aí até a politização do tema. Tem discussões sobre privacidade, tem discussões sobre se o governo tem direito ou não de monitorar a quantidade de cidadãos que seguem um determinado político. Nossa, é pau para toda a obra, o assunto pega e hoje vocês terão aqui um super especialista para tratar desse assunto conosco. O Eric Mello, boa noite para você. Boa noite, Serrão. Boa noite, Marcel, Rodrigo. Obrigado de novo pelo convite. Obrigado, pessoal, que está assistindo aí, pelo tempo de vocês. Maravilha. Vamos começar pelo basicão, né? Porque todo mundo hoje opera com alta tecnologia, né? Todo mundo tem um celularzinho que opera, que utiliza as altas tecnologias, as mais avançadas. Mas ninguém sabe exatamente o que é inteligência artificial ou a tal da IoT, a inteligência, a internet das coisas. Trava essa diferença entre uma coisa, IoT, e IA, que é a inteligência artificial. Vamos lá, gente. A inteligência artificial é o nome comercial usado aí para os algoritmos que não funcionam da maneira tradicional, né, ou da maneira mais tradicional que a gente, o pessoal da programação conhece, né, onde você coloca um conjunto de instruções, ele vai sempre dar o resultado, sempre o mesmo resultado baseado naquele conjunto de instruções, né? Então, esse é um algoritmo convencional, funciona como uma receita mesmo, né? Quanto mais detalhes você der de como que ele deve se comportar, né? Então, baseado nesse conjunto de dados inseridos, ele tem que processar esses dados de uma certa forma muito específica para entregar os possíveis resultados, e as variáveis ali são, de maneira geral, os dados inseridos, né? E a inteligência artificial, também de maneira bem simples falando, né? Ela trabalha com análise probabilística, né? Então, não necessariamente aqueles dados que foram inseridos vão gerar sempre os mesmos resultados, porque ela vai mudando ali a forma como ela processa, como ela entende ali aqueles dados inseridos para entregar o resultado que seja o mais provável, né, ou que tenha a melhor probabilidade de ser uma resposta correta, né? De maneira bem simples, é isso a inteligência artificial. E internet das coisas é a tecnologia por onde você conecta, né, em uma rede ou na internet, como o nome sugere, os dispositivos que até alguns anos atrás não eram conectados, né? Então, os dispositivos chamados inteligentes, né? Então, Smart TV, Smart Lamps, você tem esses dispositivos, de novo, nome comercial, algumas pessoas podem chamar de dispositivos inteligentes, né? Muitos deles não têm inteligência artificial embarcada, são somente sensores que coletam dados ali e enviam para um processamento posterior ou para te dar informações. O ponto, além de pontuar as diferenças e o que são, um ponto interessante dessas duas tecnologias é que hoje a grande maioria das pessoas, né, ou quase na totalidade das pessoas, utilizam já a inteligência artificial, né? Todo mundo que está assistindo ou que vai assistir essa live aqui utiliza necessariamente, invariavelmente, inteligência artificial, né? Pois é, por exemplo, o código que está por trás ali do YouTube para te sugerir qual que é o próximo vídeo que ele entende que é o que tem melhor chance de te agradar dentro de uma análise que foi feita do seu perfil, né, baseado ali no seu comportamento dentro do site, eventualmente até fora do site também. Depois a gente pode falar um pouquinho mais dessa parte, né? E o dispositivo IoT também, muita coisa hoje em dia conectada, né? O termo IoT o termo foi cunhado lá pelos meados dos anos 80, se bem que já era usado muito antes disso, o conceito, o termo foi perto dos anos 2000, mas muito antes disso, perto dos anos 80, já era utilizado o conceito de IoT, a tecnologia de dispositivos conectados, né? Então, basicamente, colocar, dar
o sentido, né? Fazer com que os sistemas que vão processar dados consigam sentir ali o seu ambiente, consigam medir ali qual que é a iluminação, qual que é a quantidade de pessoas, como é que as pessoas estão se comportando ali, qual que é a temperatura, enfim, tudo que possa ser sentido e coletado ali e enviado para um sistema, a gente pode dizer que é um dispositivo IoT, ou mesmo que seja só para te entregar uma informação, né? A gente falou das TVs inteligentes, então ela não necessariamente coleta informações físicas do ambiente, coletar informações ela vai, né? Mas coleta informações físicas do ambiente, mas ela te entrega ali uma solução que demanda de conectividade. Como é que você está vendo essas tecnologias disruptivas? O que a gente pode ter aí? O que está enxergando de mudanças para a vida das pessoas no curtíssimo prazo, né? Porque o troço, o bagulho é doido, como diz o outro, né? Olha, a gente já vem sentindo o impacto disso já há alguns anos, né? Como eu comentei, quase todo mundo, ou todo mundo que usa a internet, usa inteligência artificial, né? E isso já impactou bastante as nossas vidas. Só que não era tão visível, né? É uma coisa que funciona ali por trás, a gente não entende muito bem como é que funciona, né? De maneira geral, a gente está utilizando, por exemplo, um motor de busca e a gente só tem os resultados. A gente pesquisa, ele coloca os termos, né? E ele faz uma pesquisa com base naqueles termos. Só que por trás disso daí tem muita coisa acontecendo. Não é uma pesquisa simples em uma tabela gigantesca com todos os sites, né? Então, né, é algo mais complexo ali. E além só dos resultados ali, o mesmo termo de pesquisa que eu faço aqui, que você faz aí na sua casa, podem dar resultados diferentes, em ordens diferentes, porque ele é também baseado no perfil da pessoa, né? Então, a gente tem melhores resultados, não só de pesquisa, mas de tudo que a gente interage, né? Se você vai assistir um filme hoje, a sua plataforma de streaming vai analisar o que você costuma assistir para te recomendar os próximos filmes, as próximas séries. Música, a mesma coisa, pesquisa, né? Motores de pesquisa, etc. Então, isso já vem impactando a forma como a gente consome serviços já há bastante tempo. Mas, legal, sim. Mas falando especificamente de inteligência artificial, recentemente, né, no final do ano passado, foi lançado aí publicamente o ChatGPT, que aí causou um frisson ali, né? Todo mundo super animado com a utilização da ferramenta. Na ocasião, foi recorde de adesão de serviço online, né? Então, em 2 dias, conseguiu ali 100 milhões de acessos, né, em um período curtíssimo. E foi uma forma de como as pessoas conseguiram perceber a interação direta com a inteligência artificial, né? Não era um negócio rodando ali no background de uma plataforma que você usa no seu dia a dia. Então, você estava interagindo, você fazia uma pergunta para uma inteligência artificial te dava uma resposta. Então, isso acho que aumentou o nível de conscientização ali do potencial da inteligência artificial, né? Inclusive, levantando discussões aí de será que ela vai tirar o emprego ou vai deixar de existir algumas profissões, algumas questões dessa forma, né? Então, impacto já vem acontecendo, só que, claro, a velocidade da tecnologia é muito rápida, né? Então, a gente está andando aí em passos extremamente acelerados, então o impacto deve aumentar bastante. Inclusive, dentro desse contexto aí de profissão, né? Vou perder meu emprego, eu não vou, né? A IA vai fazer tudo ali o que eu consigo fazer hoje, né? Então, isso é uma preocupação que a gente pode entender, mas acho que a gente tem que tomar alguns cuidados com o excesso de preocupação, porque tudo tem os diversos aspectos, né, para serem analisados. Muito interessante, é exatamente isso que eu ia te perguntar. Como é que funcionam esses sistemas no padrão ChatGPT? Para o público poder entender bem isso. Legal. O ChatGPT é um modelo de inteligência artificial generativa, né? Então, a ideia é que ela gere respostas para o usuário, né? Então, o usuário pode fazer uma pergunta, ela vai dar uma resposta
usando uma linguagem natural. Então, ela vai falar com você como se você tivesse um chat com uma outra pessoa do outro lado, algum especialista sobre aquele tema que foi questionado, né, do outro lado ali do computador. E aí, eu volto um pouquinho no que a gente falou lá atrás, né? Um dos pontos mais importantes aí que a gente sempre tem que lembrar, que todo modelo de inteligência artificial, ela é baseada em uma análise probabilística, né? Na verdade, ela não está criando nenhum novo conteúdo, ela vai fazer uma análise de qual que é a próxima palavra mais adequada dentro do contexto que ela está, de que está aquela conversa ali, né, para escrever aquela palavra seguinte. E como que ela faz isso? Baseado no estudo, né, no conhecimento, né, em um banco de dados gigantesco ali de informações que foram efetivamente criadas por seres humanos, né? Então, no caso do ChatGPT, por exemplo, tem duas bases ali de conhecimento, né, duas bases de treinamento. Uma base que é o de conhecimento mesmo, que é o que ela vai usar para gerar a resposta para você, né? E uma base de como que ela deve se comportar, né? Então, como que ela deve, que linguagem que ela deve usar, como que ela deve responder para uma determinada pergunta dentro de um contexto. Então, o resultado final realmente é bastante impressionante quando você começa a usar, né? Porque realmente é muito, como o nome diz, né? Um modelo de linguagem natural, é um modelo amplo de linguagem natural, né? Um grande modelo de linguagem natural, então é muito fluida a comunicação. Não é como o Google, por exemplo, você faz uma pergunta, você pode colocar uma pergunta no Google e vai te dar uma série de links de onde você pode encontrar as possíveis respostas. O ChatGPT, ele vai ter, entre aspas, né, analisado esse conjunto de possibilidades ali de respostas e vai te dar uma resposta elaborada como uma pessoa te responderia, né? Muito interessante. Só para se permitir o gancho aqui, aí tem um grande risco também, né? Porque o ChatGPT, ele sempre vai te dar uma resposta. Ou esses chatbots, né? Foi lançado recentemente agora o Bard ali do Google, né? O concorrente aí do ChatGPT. Ele sempre vai te dar uma resposta. E sempre vai dar uma resposta ali como se fosse a verdade. Falar, para sua pergunta, isso é o que você procura, sempre. Só que ele, de novo, ele foi treinado com conteúdo criado por seres humanos, que erram, que são eventualmente enviesados. Então, ele pode te dar uma resposta contendo essas características, né? Uma resposta errada, uma resposta enviesada, eventualmente, e como ele não pode deixar de dar uma resposta, ele pode criar alguma informação que é completamente errada ou que não existe. Aí sim, ele realmente, a gente chama de alucinação da IA, né? Quando ela dá uma resposta que não faz nenhum sentido, mas ele criou porque a palavra seguinte era uma palavra que tinha uma probabilidade alta de encaixar dentro daquele contexto, né? Tem alguma lógica, né? Eu tenho uma amiguinha minha que é inteligência artificial. Todo dia eu mando beijo para ela no meu programa lá, onde eu trabalho na Gazeta do Povo. É a Vitória, Vitor IA. E essa inteligência artificial, ela trabalha no Supremo Tribunal Federal. Então, todo dia, né? Eu mando beijinho para ela, porque, de repente, ficar amigo dela vale a pena, né? Agora, imagina, né? A gente falar a vida agora de risco de perder emprego. Já pensou se a Vitória ficar tão inteligente, mas tão inteligente, que possa tomar o lugar dos ministros do Supremo? Como é que é a aplicação? Aí, eu sei que a IBM foi a primeira que avançou muito nessa questão, até gerou polêmica nos Estados Unidos, né? Que os advogados seriam a primeira grande profissão a ser extinta. Isso aqui no Brasil ia ser uma loucura, né? O país que mais forma, tem mais escolas de direito, faculdade de direito, forma mais advogados do planeta, né? Então, como é que é essa questão? Isso é uma perspectiva dessa? Uma inteligência artificial pode chegar a tanto ou a gente está viajando na maionese? A IBM, né, com o Watson, né, os primeiros lá, ainda muito utilizado, mas legal. Na verdade, de novo, né, o termo inteligência artificial é um nome comercial. Na verdade, não existe uma inteligência, né? É um nome legal para a gente vender ali, né? E dentro desse termo comercial tem um monte de outras subdivisões, e dentro de cada subdivisão tem outro monte de
subdivisões ali, né? Então, depende muito da aplicação e do tipo de trabalho. Eu entendo, agora é uma opinião pessoal minha, né? Eu entendo que para algumas tarefas pode ser que sim, a IA consiga automatizar, consiga realizar com eficiência ali tarefas repetitivas, mas o ponto é que no momento que a gente está hoje, a gente não pode aceitar um resultado da IA sem uma revisão ou sem uma supervisão, né? Vamos colocar assim. Então, empregos mais tradicionais, eu acho um pouco provável de, em pouco tempo, a IA conseguir tomar, né? Conseguir tirar ou acabar com esses empregos. Mas a possibilidade, ela existe, sim, né? Eu não sei em quanto tempo, mas ela é algo real. Muita gente, quando começa a usar esses chatbots, né, e esses modelos de linguagem natural, o primeiro impulso é usar fazendo uma pergunta como a gente faria no motor de busca. Faz uma pergunta simples e objetiva, ela vai dar uma resposta com base naquela pergunta. Mas tem um negócio que a gente chama de prompt, né, na IA, que é justamente essa pergunta. Como que você dá o comando para ela gerar a informação que você precisa? Não tem que ser uma pergunta para dar uma resposta. Você pode dar um conjunto de instruções para ela realizar uma ação, uma tarefa. E essa tarefa pode ser criar um documento, criar uma tabela, que ela cria muito bem, criar um código de programação, pode ser uma série de coisas. Mas o resultado ali sempre é prudente que seja revisado. Eu escrevi um artigo, tenho alguns meses, sobre inteligência artificial, e para fazer uma brincadeira eu tentei fazer os 2 primeiros parágrafos escritos pela inteligência antes de eu começar a escrever mesmo, né? E eu demorei muito mais tempo fazendo os 2 primeiros parágrafos do que escrevendo o texto desse assunto, né? Porque ela estava dando informações que não eram reais, né? Inclusive informações sobre como que é feito o treinamento dela mesma, né? Daquela própria inteligência artificial, não tinha informações suficientes para ela dar a resposta precisa, né? Então, respondendo diretamente, acho que os empregos ainda estão seguros, pelo menos por enquanto, e tem uma série de outras possibilidades de novas profissões e de novas habilidades que podem ser requeridas, né? É possível que a inteligência artificial realize, em questão de segundos, uma tarefa que uma pessoa leva algumas horas para fazer. Mas isso vai tirar o emprego da pessoa? Possivelmente não. Possivelmente a pessoa vai conseguir desempenhar a função dela com mais eficiência, vai reduzir custo, vai... Enfim, na minha opinião, o ponto alto é esse, né? Como a gente pode usar a IA para melhorar a vida das pessoas e melhorar ali também o desempenho das corporações, né? É claro que isso vai demandar mais capacitação, vai demorar outros tipos de habilidades que talvez não estejam sendo desenvolvidas hoje, né? Ou estejam começando a se desenvolver. Mas acho que é uma coisa que vai... Como qualquer nova tecnologia, a gente vai ter um equilíbrio em algum momento, né? A tecnologia surge, algumas profissões podem já existir, outras aparecem e a gente não pode barrar na verdade, é impossível barrar essa forma de progresso, né? Sim. Ô, Eric, aí brincando. Sim. Eu fico até brincando. Os analistas de vídeo que geram os alertas, por exemplo, numa central de monitoramento, pois são revisados pelos operadores, né? Pela equipe, né? Seria um exemplo, né? É um exemplo excelente, né? Há alguns anos atrás, a gente via na central de monitoramento dezenas de monitores com centenas de imagens e algumas unidades de pessoas ali assistindo, olhando aquela imagem. O que, na verdade, não é nada eficiente, né? A imagem, por si só, né, ela não traz toda a informação. Ela traz a informação, mas a gente não vai conseguir processar. Um operador, não consegue processar aquela quantidade de informações de maneira eficiente, né? Então, o ponto é esse, a gente usar a tecnologia para automatizar e deixar o trabalho no caso desse exemplo, do operador mais fácil e mais eficiente, né? Pronta resposta e tudo mais.
Eu estava brincando nessa questão da vitória, mas é até sério, que a lei tem uma interpretação muito objetiva. Então, se você tiver uma inteligência artificial que consiga fazer o brasileiro cumprir a lei, ou aprender como é que cumpre a lei, isso vai ser uma revolução, né? Impressionante, né? Só não pode deixar a Vitória sair dando palestra, né? Extrapolando o papel dela, como você falou ali, né? Pode acabar falando coisa errada, mas que ela pode dar uma contribuição muito séria para as coisas certas, sim, da mesma forma como essa questão da imagem, que no momento que a inteligência artificial identifica padrões ou tendências, ela pode chamar a atenção do operador humano, olha, tem um risco ali acontecendo, e o operador humano vai fazer a verificação. Tem risco ou não tem? Vai mandar a equipe dele lá checar. Então, isso dá uma velocidade impressionante, né? Sem dúvida. Esses são dois excelentes exemplos, né? Mas tem exemplos muito legais também, né? Eu, para minha função, eu uso muito recurso para explorar a vulnerabilidade, né? Então, eu pesquiso pela vulnerabilidade, né, existente já, não sou um pesquisador para que procura descobrir novas vulnerabilidades, mas pesquiso a existente e tento encontrar maneiras de explorar, ou seja, uma que já está publicada ou que ainda não, mas, enfim, tento explorar maneiras de explorar essa vulnerabilidade para mostrar o risco de uma tecnologia, um produto, uma função, um software, ou pelo menos a importância de manter tudo sempre atualizado e fazer uma boa análise de risco, né? E para muitas dessas coisas, a gente tem que, às vezes, escrever código. Às vezes, você passa horas escrevendo um código ali e tudo, e dá erro no final do código. E você tem que revisar uma centena de linhas ali, um monte. E você pode usar esse tipo de chatbot para falar, olha, tá dando esse erro, o que está errado nesse código aqui? Então é muito binário, né? Se acontece isso, provavelmente é uma dessas coisas, ele vai te dar as probabilidades de onde pode estar o erro. Mas se você pegar o objetivo inicial seu e dizer, ó, descreva esse código, possivelmente vai dar uma série de outros erros, porque ele não vai escrever da forma mais adequada, dependendo da situação. Para algumas coisas mais simples pode até ser que funcione, mas para coisas mais complexas sempre vai ter que ter, de novo, a revisão humana, né? Então você pode usar para acelerar o seu ou para melhorar o seu trabalho das duas formas, né? Você pega o resultado, revisa, melhora e vai em frente, ou você pede uma revisão dele, uma correção ali para algum detalhe que talvez esteja passando despercebido, né? Você, como especialista nessa área de segurança, quais são os riscos que você está identificando, tanto na área da internet das coisas e na inteligência artificial? Você já explicou uma parte desse trabalho que você está criando aí, provocações em cima de realidades, né? E provocando o sistema para ele te dizer onde pode surgir mais vulnerabilidade. Mas quais seriam aí as outras aplicações e quais são os riscos concretos que você já tem identificado? Vamos lá. Da inteligência artificial, seguindo aqui a ideia, né, que a gente começou está mais forte aqui por enquanto. Primeiro, de novo, o que a gente falou desse frenesi, todo mundo pensando no ChatGPT, a inteligência artificial vai revolucionar tudo. Realmente ele tem um potencial de revolução, né, de grande, mas de novo, não entender exatamente como que funciona, ou não entender aquela resposta que você está recebendo, é um potencial risco, porque você pode assumir uma informação errada ou inexistente como verdade, o que pode prejudicar. Dependendo do que você pedir, pode prejudicar bastante, né? O ChatGPT e o Bard ou outros modelos de linguagem têm, por exemplo, algumas restrições do que você pode perguntar para ele ou do que ele pode te responder, na verdade, né? Então, se a gente pedir agora para ele criar um código para explorar uma vulnerabilidade que é conhecida e é publicada, ele vai dizer que ele não pode por questões por ter um modelo ético, exatamente. Mas a engenharia social funciona também com esses modelos de linguagem, né? Você consegue, entre aspas, persuadir o modelo de linguagem para te dar a resposta que você quer, mesmo que essa resposta viole os termos de uso, né? E como o modelo foi programado. Então, esse é um primeiro ponto. É possível
escrever malwares funcionais, simples, né? De novo, se você tiver um pouquinho de conhecimento, você consegue melhorar e publicar isso, mas é possível, por exemplo, baseado em testes reais, escrever, por exemplo, um ransomware do zero, funcional. Né? Não vai ser o mais difícil, o mais robusto, como esses que são usados aí pelos grupos, né? Mas ele vai te dar um ransomware funcional. É possível você escrever um código para exfiltração de dados, para roubar senhas existentes ou para logar cada tecla que você aperta no seu teclado e mandar para algum lugar, seja por e-mail, para um FTP, para alguma área do atacante. É possível fazer isso com zero conhecimento de programação. Né? Uma pessoa mal intencionada consegue fazer isso sem saber o que está fazendo. Né? E uma pessoa também com o mesmo nível de conhecimento no sentido de proteção pode ser que caia nesse tipo de golpe sem muita sofisticação, mas que pode entregar um alto nível de eficiência. Né? Muito interessante. Esse é um risco importante. Né? E um outro é criação de phishing. Né? Phishing, o ser humano é o principal alvo dos atacantes que tem ali o objetivo, o ambiente, ou um recurso, ou um ativo de uma pessoa, ou daquela pessoa ou outra. Né? Então, por isso que o ataque de phishing, que é o ataque onde alguém é induzido a realizar uma ação que beneficia o atacante, imaginando que está fazendo uma outra coisa, ou que está fazendo uma boa ação ou uma ação necessária, né? Então, os phishing na engenharia social, mais conhecido é o phishing mais utilizado é o por e-mail, que é o phishing efetivamente dito, né? Onde você normalmente recebe um e-mail do seu banco dizendo que você tem que atualizar o seu token. Aí, para isso, você clica num link e coloca lá os dados da sua conta bancária, o token, etc. Né? Ou que você tem uma conta sua em aberto, uma fatura para pagar, e você clica, recebe um boleto. Enfim, você tem isso. E há algum tempo atrás, era muito comum de receber uns phishings muito mirabolantes, né? Eu sou o príncipe nigeriano e quero deixar minha herança para alguém no Brasil. Você foi o Felizardo, né? Então, hoje em dia, as pessoas ou a grande maioria das pessoas não caem nesse tipo de coisa tão exagerada assim. É mais fácil o atacante entender o alvo e fazer alguma coisa ou mais direcionada ou algo mais plausível. E aí as ferramentas de generativa, né, o ChatGPT ou os chatbots, conseguem gerar um texto muito que passa uma autenticidade ali genuína, né? Pode parecer uma autenticidade genuína, que pode induzir mais pessoas a cair nesse tipo de golpe. São alguns exemplos da IA. E só rapidinho, para devolver a palavra para a gente falar de IoT também. Isso. IoT é um outro ponto, né? A gente tem, hoje em dia, muitas coisas conectadas, né? A grande maioria das pessoas tem televisão conectada, lâmpada, fechadura, câmera, qualquer dispositivo que não seja ali um computador, celular ou tablet conectado, a gente entende como um dispositivo IoT. E no seu celular, tablet, computador, até nas televisões mesmo, normalmente você recebe uma notificação, tem que atualizar. Então você vai lá, põe para carregar à noite, vai dormir e atualiza durante a noite. Então ele te dá a informação que é necessário. Mas na sua lâmpada, né? Outra provocação aqui, de quem está assistindo, uma reflexão, pessoal. Quem utiliza qualquer dispositivo IoT, seja uma lâmpada, uma fechadura, etc., quando foi a última vez que vocês verificaram qual que é a última versão do firmware, né, que tá instalado? Quando foi a última vez que vocês atualizaram a lâmpada de vocês? Né? Então, a manutenção de dispositivos IoT, ela não é, vias de regra, tão robusta quanto a manutenção de servidores e workstations, e também no contexto corporativo, né? Em muitas empresas, grandes empresas que eu converso,
Os dispositivos IoT não estão debaixo da mesma estratégia de segurança dos servidores. Então, às vezes, a gente tem câmera, né, de segurança, por exemplo, que está rodando ali há anos, funciona uma beleza, e muita gente tem aquele conceito, né? Se está funcionando, não mexe, né? Deixa ali quietinho. Só que isso aumenta consideravelmente o risco, porque quando uma vulnerabilidade ela é encontrada, normalmente é divulgada essa vulnerabilidade. Muitos pesquisadores publicam o que eles chamam de prova de conceito, que é justamente para mostrar que aquela vulnerabilidade existe, é real e que ela tem que ser tratada. E a prova de conceito fica pública, fica aberta na internet. Qualquer pessoa, de novo, zero conhecimento, pode pegar alguma dessa prova de conceito e explorar o dispositivo que quiser, né? Então, esse também acho que é um dos principais riscos aí em relação à internet das coisas. Porque a maioria nem se liga, nem se dá conta disso, né? Você está lidando com sistemas físicos, né? Às vezes nem tão inteligentes assim, mas que tem uma tecnologia embarcada que tem que ser atualizada. E a vulnerabilidade, o cara pode entrar por ali para te invadir, te monitorar. É isso? Esse risco é concreto. Concreto, exatamente. E pegando um exemplo de câmera, né? Então, existem vulnerabilidades onde você consegue obter ali usuário e senha de administrador de câmeras ali de alguns dos maiores fabricantes. Na verdade, os maiores fabricantes têm essa vulnerabilidade e normal acontecer vulnerabilidade. As pessoas podem cometer, tecnologia é isso, né? Isso que a gente chama de zero day, que é a vulnerabilidade descoberta já no campo, não foi descoberta dentro de casa ou dentro do laboratório, já está no campo, alguém descobriu. Então, a partir desse momento, é papel do usuário, né, do administrador, aplicar as correções, já saiu do poder ali. E, claro, é papel do fabricante trabalhar para que não aconteça, avisar os seus clientes, seus usuários, etc. Né? Não estou colocando toda a carga no usuário, na verdade, a principal responsabilidade é do fabricante e o usuário tem que seguir as recomendações ali do fabricante, que tem que ser ativo nisso. E, obviamente, estando aberto ali e pública contra a senha e o nome de usuário, alguém consegue obter e te monitorar e ter acesso às suas informações. Inclusive, tem um caso real da semana passada, foi publicado, de que foi exposta ali alguns grupos, não é necessariamente uma organização, mas vários grupos vendendo acesso a câmeras privadas, câmeras residenciais, acesso a câmeras instaladas em consultórios ginecológicos e alguns anúncios indicando que estava vendendo câmera instalada em quarto de criança. Nossa. Então, você consegue imaginar o impacto desse negócio de alguns minutos você deixou de atualizar uma câmera, porque é uma câmera só, eu não sou um alvo em potencial, não sou uma figura pública, não tenho essa visibilidade, mas a grande maioria dos ataques não são direcionados. Eles são o que a gente chama de spray and pray, né? O atacante faz o spray, né? Joga para todo lado e aonde acertar, ótimo. Quanto mais acertar... a pescaria ampla, né? O phishing amplo, né? Exatamente, com rede, né? Não é com a vara de pescar nem com arpão. Então, gente, e aí eles, claro, eles vão avaliar o valor daquele ativo, né? Ou não. Algumas pessoas podem avaliar o valor e colocar e criar esses marketplaces específicos, né? Mas também tem muitos dados sendo vendidos ali no meio de um conjunto, né? São os bancos de dados. Não, tenho essas dezenas de milhares de usuários e senha. Alguns não vão funcionar mais, que já devem ter trocados, mas algum você vai achar funcionando ainda, né? Então, esse é um ponto e é um risco que a gente associa diretamente quando a gente fala de uma câmera. Você ter a sua privacidade, a imagem do seu ambiente privado violada. Mas qualquer dispositivo IoT, ela tem um computador ali, né? Tem um processador, memória, sistema operacional rodando, e os hackers podem usar esse dispositivo para obter outras informações. Eventualmente, eles não estão nem interessados na imagem da sua câmera ou em ligar e desligar a sua lâmpada inteligente. Mas estando na sua rede, ele consegue, com calma ali, tranquilamente,
ver o que mais que tem, se tem computador, se tem celular, que tipo de serviço que você usa. E aí, de novo, a gente volta nessa questão da mitigação, né? A gente tem que primeiro trabalhar para evitar que isso aconteça. Mas se aconteceu, não é porque está dentro da sua casa, dentro da sua empresa, que você pode relaxar porque está num ambiente seguro, né? A proteção perimetral, ela é importante, mas ela não é uma alternativa que é válida se for utilizada de maneira isolada. Você tem que criar outros níveis de proteção, né? Se alguém já está dentro do seu ambiente, você tem como que você vai proteger a informação que você trafega no seu ambiente, né? Como que você vai colocar a força da sua senha, né? Você pode ter um dispositivo que você só coloca a senha dentro da sua casa. Então, nem por isso essa senha pode ser mais fraca, né? Você tem que colocar a senha forte de qualquer forma, porque alguém pode estar ali dentro da sua rede, não está interessado no ativo que ele já teve acesso e está, assim, interessado em outras informações ali. Sim. Uma coisa bem prática, né? A gente vê muito empresário, muito político, quando vai participar de reunião, de conversas sigilosas, mandam deixar o celular na outra sala. O celular, ele tem capacidade, a câmera e o microfone dele tem capacidade de pegar, captar o som ambiente, o que você está fazendo, ou não? É verdade ou é lenda? É verdade. De novo, tem níveis, né? Acho que a gente comentou um pouquinho antes de a gente começar, né? Tem ferramentas e ferramentas com níveis diferentes, mais sofisticadas, menos sofisticadas. Tem pessoas com mais conhecimento, menos conhecimento. Tem pessoas com zero conhecimento, mas que executam ataques eficientes, né? Baixa complexidade, mas alta eficiência. Então, é possível, sim, isso de você escutar o que está acontecendo no celular da pessoa, você vê a imagem, em alguns casos, de maneira muito simples, até, de novo, baixa complexidade, ferramentas prontas que você usa para se proteger. Por exemplo, se você perdeu seu celular, você tem ferramentas que você pode tirar a foto ali do atacante, né, do ladrão que roubou seu celular, da pessoa que achou seu celular. Enfim, você consegue ver a câmera, consegue ouvir o áudio, tem ferramentas de segurança para isso. Mas uma pessoa mal intencionada pode usar a mesma ferramenta para outras finalidades. Inclusive, isso é um dos grandes dilemas aí das empresas de tecnologia de segurança e atacantes, né? As ferramentas criadas para proteger são também usadas para atacar, né? Sim. Tudo depende da intenção estratégica ou tática que se tenha, né? Sobre o software e o hardware, né? Inclusive porque o inverso também é verdadeiro. A gente pode usar uma ferramenta que foi feita para atacar e usar para descobrir como se proteger daquele tipo de ataque. É uma coisa bem, bem comum, inclusive, de acontecer. Mas, voltando para a pergunta, sim, é possível acontecer, né, de ter esse tipo de ataque, né, de você escutar alguma coisa. Existem algumas preocupações aí de se a rede social está escutando, né? Muita gente tem isso, né? Eu estava falando de comprar um carro, aí eu fui abrir minha rede social e tinha lá um anúncio da concessionária. Vem o carro, Então, olha, assim, nos termos de uso, não diz que não usa, diz claramente que não usa, não é que omite a informação, diz que não coleta esse tipo de informação, né? Alguns celulares, eles indicam, né, acende uma luzinha se está gravando áudio, se está, né, mostra um íconezinho, alguma coisa diferente, o que não está. Mas, enfim, a gente não... A resposta oficial é que não estão escutando, mas eu recebo, às vezes, uma estampa ali de paranoico, mas eu prefiro acreditar nessa possibilidade de que podem estar escutando, e se eu tenho alguma coisa que eu gostaria de resguardar a um nível mais estrito ali, a privacidade, eu prefiro acreditar de que tem a possibilidade da rede social estar me ouvindo, né? Apesar da resposta oficial ser o contrário. E hoje a gente teve uma polêmica internacional concreta em relação a isso, né? A Comissão Europeia negou a entrada do Thread, lá da Meta, do Mark Zuckerberg, na Europa, alegando exatamente isso. Fizeram só uma perguntinha básica: vocês coletam dados dos clientes? Ele disse, sim. Então, você vai entrar aqui? Não, né? O bicho pegou. E aí, a gente vê como é engraçado, né? Aí é uma região que não pôde entrar, eles já tinham segurado, né? Eles não
não lançaram oficialmente junto com o lançamento mundial, pelas preocupações com as restrições que são mais rígidas, né, na União Europeia. Não puderam operar agora, mas no resto do mundo é a plataforma recorde de adesão de todos os tempos, né? Não tem nenhuma plataforma que teve mais usuários registrados nesse intervalo de tempo desde o lançamento do que a Threads. E aí é uma reflexão de novo que a gente deveria fazer, né? A gente tem uma novidade, é bacana testar, tem gente que gosta de estar na ponta ali da tecnologia, tudo, mas uma grande parte, na minha opinião, acredito que a maior parte das pessoas que se cadastraram não sequer leram os termos de referência, que é uma leitura maçante, chata, muitos termos legais, né? Mas é uma coisa que acredito seja importante para pelo menos que você faça a sua gestão de risco, que você avalie o que você coloca de informação nesses locais e o que você, mesmo que você não coloca, o que você pode estar cedendo para isso, né? Tem uma série Black Mirror e a última temporada, dica do que assistir aí no final de semana. A última temporada tem um episódio que fala justamente disso, né? Dos termos de uso que as pessoas aceitam sem ler. E aí, claro, no melhor estilo Black Mirror, ela exagera bastante as consequências, mas consequências existem sim, a gente está dando autorização para algumas dessas consequências, né? Interessante. Então, como é que a gente poderia melhorar? O que a sociedade precisa se mobilizar? Esse caso europeu ele é bem emblemático, né? Tem uma questão de legislação protetiva. O que você pode criar? São eficazes essas legislações que possam proteger a gente das invasões de inteligência artificial, abusos da internet das coisas? Aqui no Brasil a gente tem a nossa LGPD, né, que foi muito inspirada na GDPR, né? A GDPR ela é mais madura, tem alguns anos, ela tem mais, tem um esforço maior pelas autoridades de execução, tanto a gente vê pelo número de pessoas que compõem ali o Parlamento Europeu que faz isso, ou em cada país também tem tem sua autoridade individual, e aqui, né, do tamanho do Brasil, a gente tem ali uma autoridade que tem o número de pessoas menor do que os menores países ali na União Europeia. Mas estamos no bom caminho, né? A gente se inspirou para a criação dessa lei em uma lei muito madura, muito robusta, tanto que nas palestras internacionais e nos treinamentos internacionais, a LGPD é citada como referência junto com a GDPR e com a CCPA da Califórnia. Existem outras regulações da nossa região mesmo, e outras regiões que não ficam nesse grupo aqui considerado como um grupo robusto, né? Então, a gente está num caminho interessante, sim, da questão de proteção de dados pessoais. Algumas pessoas reclamam um pouco da velocidade da autoridade em aplicar sanções, apesar de que a gente teve a primeira sanção há pouquíssimo tempo agora, mas entendo que seja o tempo de maturação pela mão de obra disponível que tem. A gente está no caminho certo. Talvez não na velocidade ideal, mas no caminho certo. André faz uma pergunta aqui bastante interessante. Quanto aos aplicativos, por exemplo, aplicativos do governo, onde você tem que aceitar os termos e condições para poder baixar. Como é que você faz se você discordar de algum item? Como é que rola isso? Essa é a pergunta que a gente pode elaborar um monte para falar sobre isso, mas no final das contas a resposta objetiva é: se você não aceitar, você não pode usar, né? Então a gente não tem alternativa, não tem jeito, né? Se você quiser usar aquela ferramenta, você é obrigado a aceitar os termos de uso, né, a política de privacidade e tudo, mesmo que você não concorde. Isso é ruim, né? A NPD
para algumas empresas que estão, ou serviços que ficam muito em evidência, elas estão mais atentas para isso, elas estão trabalhando. Um exemplo, claro, é que há 2 anos atrás, ou perto disso, o WhatsApp mudou ali os seus termos de uso, né? E a gente teve alguns meses, foram 2 meses para aceitar, senão ia deixar de usar o WhatsApp, tudo. E eu não aceitei até hoje, né? A NPD interviu, analisou, viu que era abusivo, etc. Mas, quando isso é do governo, como foi o caso da pergunta, como que a gente faz? Não tem uma resposta boa para isso, né? Ou a gente, se precisar usar, é obrigado a aceitar de maneira relutante, mas não tem uma outra alternativa. Em cima disso, você poderia... É exagerado dizer que a privacidade acabou? Foi pro saco? É isso? Ou é muito radicalismo esse tipo de declaração? Olha, eu acho, de novo, eu acho que a gente está caminhando na direção correta, né? Só que tem diversas outras forças ali que está desacelerando ou que pode atrapalhar, pode até bloquear eventualmente em algum momento. Eu não acho que ela acabou, né? Eu acho que a gente... Eu acho que ela está machucada, arranhada, mas ela ainda dá para a gente continuar acreditando nela e se esforçando ali para curar ali esses arranhões, esses machucados. E muita coisa depende da gente também, né? De novo, ler os termos de referência, os termos de uso, e se você não concorda, a gente pode mandar uma mensagem para o fabricante. Pode ser, enfim, uma pessoa fazendo isso, não vai ter um impacto, se for um grande fabricante e tudo, mas é uma forma de você exercer o seu direito, já que ele está te dando ali tudo escrito, você deve, na verdade, exercer ali a sua objeção, né? Mesmo que você tenha que usar e aceite, mas você pode fazer isso. E também você pode realizar denúncias para a NPD, né? Então, no site da NPD, você vai ter as instruções, o link, tem um formulário que você pode preencher para fazer uma denúncia. Essa denúncia pode ser de todo tipo que viole, de alguma forma, a LGPD. Pode ser um termo de uso abusivo, pode ser um processamento de dados ali que você não concorda, ou que não foi autorizado, ou que seja... na sua visão ali seja ilícito, né, com base na LGPD, então você consegue criar denúncias aí, né? Muito bem. Agora, sendo um pouco mais otimista ou menos pessimista, realista, como é que a aprendizagem automática pode ser utilizada aí para melhorar a segurança tanto da inteligência artificial quanto da internet das coisas? Legal. A gente falou bastante de como que as pessoas mal intencionadas podem usar ela para atacar, né? Mas a gente consegue usar também para melhorar a nossa proteção. Um exemplo bem prático disso, que algumas empresas já usam, é fazer análise de comportamento do seu sistema. Os sistemas de antivírus tradicionais trabalham com um banco de dados. Então, quando um antivírus ele é publicado, ele é lançado, as empresas ali tomam conhecimento dele, desenvolvem uma vacina, né, uma correção, ali, uma forma de bloquear a atuação daquele vírus, e você precisa atualizar o seu sistema de antivírus para ter aquele último patch que trata daquele vírus. E a inteligência artificial, ela pode, por exemplo, entender como é que o sistema deve se comportar. Se tem um arquivo que é conhecido pelo sistema, normalmente isso funciona dessa forma, né? Se entram, né, infectam algum arquivo e executam ali os seus códigos através desse arquivo, que não deixa de funcionar também, mas se espalham e usam ali, se auto-executam através de um arquivo autêntico. Então, se esse arquivo estiver se comportando de uma maneira que não é a esperada, o antivírus ele pode colocar esse arquivo em quarentena, mesmo sem ter nenhum tipo de tratamento ou correção para ele, baseado no que ele já entendeu do seu ambiente ou do que ele foi treinado para entender de como funciona um sistema operacional Windows, Linux ou Mac ou Android, né, qualquer coisa assim. Então, esse é um ponto, esse é um exemplo.
E um ponto que eu acho muito importante é que as ferramentas, elas podem ser usadas para o mal, né, por pessoas mal intencionadas, mas não é o fato delas não existirem que o mal vai deixar de existir, ou que aquele tipo de ataque vai deixar de existir, né? Então, a gente tem recentemente o caso de uma ferramenta que foi super conhecida no Instagram, TikTok, nas redes sociais, que é um dispositivozinho de uma ferramenta de segurança mesmo, né? Que ela explora diversas possíveis vulnerabilidades. E foi proibida a venda em diversos países e proibida a venda em alguns marketplaces, né? Mas tudo que aquela ferramenta ali tem já existe e já pode ser usado e explorado. O que ela faz é deixar em um formato mais compacto, de uma maneira mais amigável de usar. Então, a pessoa que quer realizar aquela ação vai conseguir de outras formas. E a pessoa que quer investigar e ver como é que ela pode proteger, vai conseguir também de outras formas, só que vai ter mais trabalho, né? Então, eu entendo que o trabalho do pesquisador, né, de segurança, ele passa pela etapa de violar a segurança, de ver o quão vulnerável é o seu ambiente. Eu acho que eu posso fazer essa analogia também, talvez, com um sistema com ambiente de segurança física, né? Se você quer proteger, qual que é o seu ponto mais vulnerável? Será que você consegue entrar nessa parte aqui? Eu tenho que reforçar a minha cerca elétrica, colocar mais câmera, colocar né? Você tem que entender como que funciona a cabeça do atacante ou do mal intencionado para você conseguir proteger, né? Então, os equipamentos IoT, ferramentas, podem ajudar pesquisadores de segurança e empresas de segurança a se protegerem também, né, através da exploração de vulnerabilidade. Então... Muito bem. Todo mundo pula que nem pipoca quando o problema é com o bolso. Atingiu o bolso, ferrou. Quais são os golpes mais comuns que a gente pode já identificar para roubo de dados bancários? Como é que a gente pode identificar que você está tendo, por exemplo, o seu telefone, seus dados bancários sendo roubados, né? Ou no seu telefone, celular, hoje todo mundo tem a conta ali, faz Pix, pagamento por ali, ou pelo próprio sistema bancário, como é que isso pode acontecer? Bom, primeiro, o método mais usado é o de engenharia social ainda, né? Então, ainda é de você enganar uma pessoa para que ela realize alguma ação. Então, a gente falou de mandar um e-mail ali para a pessoa atualizar o seu token, né? Isso é uma coisa bem boba, hoje em dia, né? Então, é bem boba porque todos os bancos ficam mandando informações recorrentes. Nós não pedimos atualização, etc. E tal. Sim, é. Né? Então, já está bem divulgado, mas se alguém, por acaso, cair, o impacto ainda é grande. Então, não existe um ataque... bobo, né? Então, depende do impacto, né? De novo, depende da sua avaliação de risco. Mas a engenharia social não se limita ali só ao phishing, ao e-mail, né? Você pode executar alguma ação que você não sabe sequer que está executando. O e-mail ainda precisa, o e-mail ou o SMS, né? Que a gente chama de smishing, né? Quando você recebe uma mensagem de texto, seja por SMS, seja por um mensageiro ali um aplicativo de mensagem instantânea, você ainda tem que realizar uma ação porque você acreditou na fonte ali da informação. Mas podem acontecer, por exemplo, ações que você não sabe que está realizando. Tem uma modalidade que é super nova e recente, chama Phishing. Eu só estou chamando de Phishing, que é baseada em QR Code, em QR Code. Né? Então, hoje em dia, você vai nos restaurantes, todos têm o QR Code. Você pode até pedir o cardápio impresso, mas todos têm o QR Code ali na mesa para você acessar o cardápio ali, né? Você pode ter um código malicioso naquele QR Code. E não que o restaurante, provavelmente não o restaurante vai ter colocado o código malicioso, mas qualquer pessoa pode mudar aquele QR Code ali, pode colocar por cima, pode tirar aquele papelzinho impresso e colocar outro, né? E você pode, então, acessar um site que vai executar algum comando, algum código, ou instalar alguma aplicação maliciosa, e que você não sabe. E no final das contas, você vai chegar no cardápio da pessoa, você vai perceber. Né? Então, não é que
alguma coisa deu errado aqui, melhor mandar para um técnico esse meu celular. Não, você vai chegar no seu objetivo inicial, que era o cardápio, então você não percebe, pode não perceber o que aconteceu ali, né? Então, esse é mais um dos motivos porque eu, às vezes, ganho essa alcunha de paranoico. Cuidado com o que vocês acessam, por mais que o ambiente seja confiável. Nem todo mundo que está ali dentro ou que passou por ali é tão confiável quanto o ambiente que você está e que você, né, acredita. Então, engenharia social é um dos principais, o principal método de ataque cibernético quando você está falando de obtenção ali de lucro, né, de ter algum dinheiro, né, extrair dinheiro da pessoa. Muito bem, então. E o que você faz diante de uma situação dessa? Isso é o que o pessoal deve estar se perguntando. Primeira coisa e mais importante é sempre manter os seus dispositivos atualizados, né? Se tem uma atualização disponível, faça. Não espera para depois, para quando você tiver tempo. Se você tiver a atualização disponível, faça o mais rápido possível. Existe a grande chance daquele código malicioso que o site tentaria executar quando você escaneia ali o QR Code, essa grande chance de ter sido tratado já pelos desenvolvedores do sistema, pelo fabricante do celular. Então, sempre manter atualizados. Sistema operacional, não só de celular, mas de tudo, né? Mas celular acho que é um dos mais importantes aí, pela quantidade de informações que a gente tem dentro dele, e também dos aplicativos, né? Então, tem aplicativos que eles impedem o seu uso se não estiverem atualizados. Tem outros que não, mas é preciso sempre deixar também os aplicativos atualizados, né? Senha, usar senha forte também no celular. Eu acho muito curioso porque a gente, no celular que tem as informações mais sensíveis e mais importantes da nossa vida, muita gente usa aquela senha de 4 dígitos numéricos. E uma senha de 4 dígitos numéricos para ser quebrada ali com um ataque de força bruta é questão de minutos, dependendo dos números ali, da combinação, mas é uma coisa muito simples de ser quebrada. Então, utilizar uma senha forte, robusta, pode ser chato, você tem que digitar uma senha comprida, realmente incomoda um pouquinho, mas só que, enfim, de novo, gestão de risco, que informação que você tem ali, o que vale mais, você gastar uns minutos ali, uns segundos digitando a sua senha, né, ou um atacante ali gastar uns minutos para quebrar a sua senha, se ela for uma senha mais fraca. Não repetir senhas para serviços distintos, outra coisa que pode ser chatinha, né? A gente hoje em dia tem site de tudo, e o ideal é que para cada um desses sites, cada um desses serviços, você use uma senha diferente. Pois se um deles for violado, você não expõe todos os outros ali. Existem sites na internet que você coloca um username e ele te dá ali uma lista de todos os serviços, os mais conhecidos, que aquele username existe. Né? Então, se você perdeu a sua senha do, sei lá, TikTok, e alguém sabe o seu nome do usuário ali, e coloca ali o seu nome de usuário nesse site, ele vai dizer se aquele nome de usuário está sendo usado também no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, né? E se você usa as mesmas credenciais, enfim, você expôs muito mais do que só uma plataforma, né? Então, tem algumas, são recomendações muito básicas, né? Podem parecer muito básicas, mas só que elas são determinantes. Todo mundo, sem exceção, que usa a internet também tem algum dado seu, tem seus dados expostos. E tem, muito provavelmente, alguma credencial também já exposta, né? E se você também não troca a senha com frequência, essa mesma credencial pode ser utilizada, né? Então, outra recomendação é trocar a senha com alguma frequência. E quando você tem diversas senhas diferentes para diversos serviços, tem que trocá-las com recorrência, vai ser difícil lembrar, né, essas senhas, já que tem que ser uma senha forte, né? Então, uma boa recomendação é usar um gerenciador de senha. Aí você tem que lembrar uma única senha, que é a do gerenciador. E aí, claro, você não pode perder, tem que proteger muito bem essa senha para que ela não seja exposta.
Mas eu, por exemplo, eu só sei, é a única senha que eu sei, tirando senhas de cartão de crédito e senha de banco, eu não sei nenhuma senha minha mais, não sei a senha para entrar no nenhum serviço, nem nada. A única senha que eu lembro é essa, porque todas as outras é preenchida automaticamente através desse gerenciador de senha, né? Enfim, são algumas das recomendações que qualquer pessoa pode seguir com zero investimento financeiro, algum investimento de tempo, mas com nada de dinheiro investido, que pode ajudar bastante aí na proteção. Muito bem, então são boas saídas. Celular. Aqui no Brasil a gente tem um esporte famoso, né? O pessoal da bicicleta, campeão olímpico em levar celular. Tem também os pilotos também de moto, né? Que adoram levar celular também nas grandes cidades, esportes muito comuns. O que você faz quando seu celular é levado por um bandido? O que você tem que fazer? Primeiro, antes de ser levado, o ideal é que você tenha feito tudo isso, né? Que a gente comentou na atualização, etc. E que você tenha ativado o serviço do fabricante do celular para fazer o seu plano de recuperação de desastre ali, né? Alguma coisa assim, né? Então, Android e iOS, que são os principais aí, têm os seus próprios serviços que fazem parte do pacote do seu equipamento, então não tem que pagar nada mais por isso, né? Para você conseguir identificar, né, localizar o celular baseado na georreferência e para você também conseguir apagar os dados do seu celular. Então, se o seu celular for roubado, a primeira coisa é, o mais rápido possível, tentar entrar no seu celular e apagar os dados ali, né? Porque por mais que a senha seja forte, etc., tudo, existem formas de se bypassar, de se acessar a memória, existem formas de você conseguir, de alguém conseguir ter acesso a esses dados. Algumas são mais complexas, difíceis, exigem um conhecimento maior, um esforço maior ou recursos financeiros maiores, mas é possível extrair informação de qualquer equipamento celular, por mais seguro que você acredite que ele esteja. Uhum. Então, máximo, minha recomendação básica, então, é levar o celular, entra no sistema e apaga ele. Corta o acesso, né? Mata ele, né? Temporariamente. Mata ele. Essa seria a recomendação inicial. Você pode também avaliar se, de novo, dentro da sua gestão de risco, avaliar se existe a possibilidade de você recuperar esse celular, né? Então, ver aonde que ele está, ver se, não sei, ver se tem alguma chance. Vias de regra, é pouco provável que, se ele foi roubado, né, se você conseguir recuperar, se você perdeu, aí sim pode haver a possibilidade de alguém bem intencionado encontrar e tentar te devolver, né? Mas então avalie essa possibilidade. Se essa possibilidade for remota ou for baixa, já apague os dados, porque por mais que a pessoa não consiga talvez realizar uma operação bancária, alguma coisa desse tipo, ela vai ter muita coisa, muita informação pessoal sua ali para algumas alternativas. Conseguir realizar outros ataques, né? Existe ali uma técnica que a gente chama de OSINT, que é Open Source Intelligence, onde a pessoa coleta informações públicas e disponíveis, aí, algumas muito fáceis, de maneira muito fácil obtidas, outras mais difíceis, mas são públicas. De alguma forma você consegue ter informação sem ter que quebrar a senha ou sem ter que hackear nenhum tipo de serviço. E quanto mais informações você tem do seu alvo, mais fácil é de você conseguir o resultado de um ataque de phishing direcionado, né? O spear phishing. Então, informações... e no celular você vai ter muita informação, né? Com certeza vai ter muita informação. Então, vai ser mais fácil de você se tornar alvo. Vai ser mais fácil de pessoas do seu convívio se tornarem também alvos, né? Então tem muito comum também na pessoa pegar o WhatsApp de alguém, às vezes até com outro número mesmo, mas pega a foto e manda lá uma mensagem: eu preciso de dinheiro emprestado para alguém da sua família, para alguém, né? Então você recebe uma mensagem pedindo algum favor de alguém conhecido seu. E se a pessoa tiver acesso ao seu histórico de mensagens, a tudo que está ali, vai saber como é que você fala, como é que você se trata, né? O tipo de tratamento para que fique mais autêntico, né? Para que soe como mais autêntico esse tipo de ataque. Então, e uma terceira coisa ali é de expor, né? Fazer
a exposição sua na internet com foto, alguma informação privada, né? Outra notícia recente também de alguns grupos de pessoas sendo presas, de jovens mesmo, quase crianças, né, sendo presas porque estavam participando de grupos em canais ali que eles imaginavam ser privados, esses canais, que eles faziam uma extorsão das vítimas, né? Conseguia, por exemplo, foto de meninas, às vezes menores de idade, por exemplo, e falava, se você não fizer tal coisa, eu vou mandar para o seu pai, vou colocar no site tal, todo mundo vai ver. Então, e por mais que não sejam fotos necessariamente comprometedoras, a foto tem muita informação, né? Além da informação visual, você tem metadados ali de quando você tirou, o local que você tirou exatamente. Então, tem muita informação, muita munição para a gente deixar assim com a dúvida, né? Então, minha recomendação é que é melhor apagar e você perder algumas informações que são importantes para você, mas que não cai na mão de outras pessoas, né? Melhor. Boa ideia. Outra recomendação também, que é antes também, né? Que seja antes do incidente, é backup das informações, né? Copiar tudo para que você tenha que a dor no coração seja menor quando você for apagar as suas fotos ali do álbum de família. E, claro, registrar o boletim de ocorrência, porque a gente precisa da informação, né? Onde está acontecendo, maior recorrência. Então, a informação é importante. Por mais que você não tenha esperança de recuperar o dispositivo, mas registrar o boletim de ocorrência para que sejam gerados dados demográficos ali em relação à segurança física mesmo, é também bastante importante. Muito bem. Marcelo Bussolem Marques, a CoSecurity faz esse trabalho, ele tem feito um trabalho muito bacana de monitoramento da cidade de São Paulo, também agora em Curitiba. E você pega todo dia várias modalidades desses ataques aí, né, que acabam gerando crimes cibernéticos posteriormente, né? Como é que está sendo esse trabalho da CoSecurity, essa colaboração da segurança colaborativa contra essa falcatruagem organizada? Bom, boa noite, Serrão, o Eric, Rodrigo, todos que estão nos acompanhando, né? Bom, Serrão, em torno de 200 ofícios, né, enviados as imagens aos distritos policiais, praticamente 10% se referem a fraude e estelionato. Então, aquele problema da maquininha, né, que passam valores divergentes, ou muitas vezes até levam o próprio cartão, né? Isso já vimos com entregadores, infelizmente, até com táxi, né? Claro que não é o taxista ali, mas alguém se passando por taxista, né? E também muitos furtos aí e roubos de celulares, né? Sempre alertávamos, né, para tomar todo cuidado de andar com um celular na rua, mas os roubos estão frequentes e muitas vezes o cidadão é abordado, né, na rua, nas avenidas aí, e subtraído o celular, e não, às vezes mais de uma pessoa. Então essas dicas, né, que nós tivemos aí com o Eric, são muito importantes, né, para proteção, para questão de senha, né, para apagar os dados, né. A CoSecurity trabalha isso, com analíticas de vídeo também estamos trabalhando, contratamos um profissional que está trabalhando a todo vapor aí para melhorar essa nossa solução, né, porque é muito comportamental, né, como a CoSecurity, a maior preocupação são as ruas e as calçadas da cidade, né, então tem todo esse efeito comportamental, e isso que, né, essa experiência do Eric, né, que comentou aí, que temos muitos alertas, mas sempre vai depender ali do fator humano, né, de estar analisando essas imagens, fazendo o rastreamento, né, de todas as câmeras ali próximas da ocorrência. Então, valeu pelas dicas aí, Eric, muito importante, tem tudo a ver com o nosso trabalho aí, com o nosso programa, Serrão. Muito bem. Rodrigo Queiroz, você que é consultor CoSecurity, como é que o pessoal pode ter acesso às nossas soluções Vision Tower, Wall Tower, compacto e muito mais? Serrão, para fazer parte dessa rede aí, basta acessar o nosso site e os telefones que estão passando aí no rodapé, tá? Solicitar a visita de um consultor
E referente aos dispositivos, que é o Vision Tower, o All Tower e o compacto, o Vision Tower é o que vai fixo no solo, né? E faz toda essa proteção com as 3 câmeras. Nós temos o All Tower, né? Até por conta de não colocar no solo público e por conta da lei, né? Ele vai faceado na parede ou na coluna do local. E temos o compacto, tá? Que é mais voltado para comércio, residência, que ele é menor, tá? E com relação ao investimento mensal, a gente está falando aí em torno de R$ 389 a R$ 749 o investimento para ter esse serviço e fazer parte dessa rede, Serrão. Maravilha. Então, barato, tranquilo, viável para todo mundo, com Security trazendo as ruas de volta para você. Marcel Bussolini Marques, nosso tempo voou, passou numa velocidade, né, subatômica, mas o tema foi bom, né? Seu balanço final de hoje. Não, verdade, Serrão. O programa, um bate-papo aí muito interessante, né? Queria agradecer em nome da CoSecurity ao Eric, né, pelas informações valiosas aí que ele passou no nosso programa, né? E tocou em pontos importantes aí, né? A questão do boletim de ocorrência, que nós sempre enfatizamos, né? Nossa central de monitoramento, sempre que é acionada, via QR Code, telefone, e-mail, né? Para que seja realmente realizado o boletim de ocorrência e tomando todo o cuidado com a LGPD, né? Um dia desse, eu acho que a semana passada, recebi um comunicado extrajudicial. Eu falei, opa, vamos chamar o VAR aqui, né? Não, nós só enviamos as imagens para o Ministério Público e para os distritos policiais, tá certo? Isso. Então, extrajudicial não, porque você, exato, está envolvendo outras pessoas ali, né? Então, tomamos aí todo esse cuidado com a LGPD. Então, Eric, muito obrigado pelas dicas aí. Eu acho que são muito importantes. O programa vai ficar gravado, né? E vale a pena o pessoal dar uma olhadinha nisso com bastante atenção. Maravilha. O Eric Melo, sua saideira, então. Programa bem produtivo, informações bem objetivas. Muito obrigado. Até da minha Vitorinha eu pude falar. Que coisa linda. Gente, de novo, muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Tinha uma frase no final aqui, acho que foi o Alex, se não me engano o nome da pessoa que colocou, que falou de cultura de segurança, né? Esse é o ponto, né? A gente criar a cultura de segurança. Como o ser humano é o ponto mais vulnerável, né, da vias de regra, e é o ponto que é o maior alvo, né, em termos de quantidade, a gente tem que criar essa cultura de segurança para que seja uma coisa natural do nosso dia a dia, que a gente não tenha que ficar pedindo, né, para o usuário, por favor, troque a sua senha agora, deu a hora, né, tem que ser uma coisa já que faça parte do mindset geral, né, da cultura geral. Então, esse é o ponto. E uma outra informação muito importante, parabéns aí também pelo Marcel, Rodrigo, pelo trabalho, levando em consideração a LGPD e a segurança, né? Existe o conceito de convergência da segurança física e cibernética. A gente precisa de segurança física para proteger tudo, agentes, nossos ativos, etc. E tem que ter, hoje em dia, especialmente segurança cibernética para proteger os sistemas de soluções que protegem os nossos ativos e a gente mesmo. Então, a gente precisa ter essa integração, a gente não pode, uma coisa não pode ignorar a outra e nem pode trabalhar em silos isolados aí. Muito bem. Então, o programa foi justo e perfeito mais uma vez. Conseguimos abordar bem esse tema, mas já vou avisando a vocês, hein? Brevemente faremos outro. Tem muita pergunta que a galera fez, que ficou ali acumulada, mas esse programa é só para você primeiro ter uma introdução do assunto, depois a gente aprofunda em coisas específicas. Então, aguarde que em breve teremos novo programa, se o Eric assim puder, para a gente poder tratar de questões mais específicas que o pessoal fez. Quarta-feira que vem, 20 horas, 8 da noite, tem mais CoSecurity para você. A gente trabalha com a segurança colaborativa. Participaram desse CoSecurity 63, o Eric Melo, Marcel Bussolini Marques e Rodrigo Queiroz. Tem mais semana que vem. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Beijo na Vitorinha e até lá. Boa noite.
Boa noite. CoSecurity é uma startup de tecnologia que, através do compartilhamento de câmeras de vigilância e central 24 horas, amplia o conceito de segurança privada para a segurança colaborativa. Somos a mudança que você esperava para trazer mais tranquilidade para a sua região. CoSecurity, as ruas de volta para você.